a respeito da data inicial para as 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí nós temos que ir para a Bíblia, livro de Esdras. Então você tem em Esdras 3 decretos. Agora, qual deles eu vou usar como base para o início da profecia das 70 semanas e dos 2.300 anos? É o decreto de Artaxerxes, que é o decreto que aparece aí em Esdras capítulo 7. Agora, indo para a história, quando é que foi promulgado o decreto de Artaxerxes? Nós chegamos à data 457 a.C. Miller descobriu isso. Aí Miller disse, então a partir dessa data, os judeus têm 490 anos e quando se passarem 2.300, o juízo vai chegar. Na visão dele, a volta de Jesus. O que fez o anjo que estava explicando para Daniel a profecia? Ele pegou a profecia das 70 semanas e dividiu elas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e faltava uma semana. Saindo de 457, nós viajamos 7 semanas ou 49 anos, nós chegamos ao ano 408. O que aconteceu em 408 a.C.? Terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém, como a profecia havia colocado. 62 semanas se passariam, ou 434 anos, e nós chegamos ao ano 27. Aparece o ungido. Quem é que apareceu? Jesus, sendo batizado no Rio Jordão. Agora vem o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Você sai do ano 27 e vai até o ano 34. Então, quando é que terminam os 490 anos para o povo judeu? Ano 34. Agora o texto de Daniel 9:27 diz assim: ele, o Messias, vai fazer firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Se você saiu do ano 27 e foi até o 34, a metade da semana é o ano 31. O que aconteceria no ano 31? Fará cessar o sacrifício contínuo. Lembra da morte dos animais no santuário, que era chamado de sacrifício contínuo? Jesus faria cessar esse sacrifício. E como que Jesus fez cessar a morte de animais no santuário? Com a sua própria morte. Então, a profecia de Daniel 9 marcou a data do batismo de Jesus e da morte de Jesus. Só que ele foi batizado com 30 no ano 27 e morre no ano 31 com 33. Por que há essa discrepância? Porque o ano 0 não foi datado corretamente. Dionísio Exíguo, ele inventou a era cristã datando o nascimento de Jesus. E ele colocou o nascimento de Jesus como acontecendo no ano 753 da fundação de Roma. E disse que esse ano era o ano 0. Só que ele errou o cálculo. Então aquilo que ele chamou de ano 0, Jesus já estava com mais ou menos 3 anos de idade. É por isso que no ano 27 da era cristã ele já tem 30 e no 31 ele já tem 33. Mas após a morte de Cristo, os discípulos continuaram ainda com a missão de converter os judeus por mais 3 anos e meio, porque eles tinham ainda 3 anos e meio. Mas quando chegamos ao ano 34, existe ali um diácono da igreja primitiva chamado Estevão. E lá em Atos capítulo 6, ele vai fazer um sermão para os judeus e vai apelar para que eles se arrependam. E sabe o que fazem os judeus com Estevão? Eles o apedrejam, o que está em Atos capítulo 7. Então, quando Estevão foi apedrejado pela nação judaica no ano 34, nós temos o fim das 70 semanas e nós temos ali a rejeição de Israel como povo de Deus. Quem é agora? Todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal, ele torna-se agora o Israel espiritual de Deus. Porque foram dados 490 anos e eles rejeitaram. E a rejeição final veio com o apedrejamento de Estevão exatamente no ano 34. Se nós viajamos até o ano 34, 70 semanas ou 490 anos, o que Miller precisava fazer? Pegar o período maior, 2.300, e subtrair os 490. Quantos anos faltam? 1810, para a purificação do santuário. Ele vai chegar em que ano? 1844. Agora, o juízo lá em Israel era no dia 10 do 7º mês. Aí eles fizeram a transposição para o nosso calendário juliano. E eles chegaram em que dia? 22 do mês
mês de outubro. Então, no dia 22 do mês de outubro é o dia da purificação do santuário celestial. Na visão dos seguidores de Miller, os milleritas assim chamados, era o dia da volta de Jesus. E eles começaram a pregar essa mensagem como nunca se pregou. O que aconteceu quando chegou a data? Jesus não voltou como eles pensavam. O desapontamento que eles enfrentaram no dia 22 de outubro foi esse amargo do estômago. A mensagem que Jesus volta era doce, mas quando ele não veio, tornou-se amarga. Então a experiência do desapontamento millerita de 1844 é o cumprimento profético de Apocalipse capítulo 10. Aí no dia imediato, que foi o dia 23 de outubro de 1844, Irã Edson teve uma visão celestial. Ele viu Cristo passando do compartimento santo para o Santíssimo, assim como na terra acontecia. Aí, Irã Edson e outros amigos, eles voltaram-se para a Bíblia e eles descobriram o seguinte: essa profecia não aponta para a volta de Jesus, mas aponta para a transição de Jesus para o segundo compartimento no santuário celestial. E já que o juízo acontece no segundo compartimento, ele começa o juízo. E quando o juízo terminar, é que ele voltará à terra. O juízo de Deus se divide em 3 fases. Em 1844, começa a primeira fase. Essa fase, dentro do Santíssimo do Santuário, é chamada de juízo pré-advento, porque é o juízo que acontece antes da volta de Jesus. E o que aconteceu em seguida? Você tem então o nascimento da Igreja Adventista, que se voltaram para a Bíblia e continuaram a estudá-la. Eles entenderam de que não era a volta de Jesus ali, mas o início do juízo, o início de Laodiceia, porque a palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo. Laodiceia começa em 1844 e vai até a volta de Jesus. Data essa que nós não sabemos.